E aí, eu sou o Art, também conhecido na internet como Harukishi, e hoje eu estou muito orgulhoso em anunciar para vocês que finalmente chegou o dia do lançamento do projeto Heart. Ao longo desses mais de 10 anos desenhando e escrevendo, eu acabei fazendo em sua grande maioria histórias de terror e mistério. Eu gostava da ideia de intrigar as pessoas com premissas interessantes. Mas na real, o divertido mesmo era a liberdade de desenhar monstros, sem precisar me preocupar com as proporções ou com a anatomia. E apesar disso, eu ainda alimentava em mim a ideia de algum dia trabalhar com uma história mais otimista, um herói brilhante. Rever o conceito de amizade dos mangás que, na realidade, não é um poder que faz você dar um soco mais forte nos vilões, mas sim faz você jogar um pouco melhor um jogo porque você passa os fins de semana jogando com seu amigo. Eu queria me livrar do pessimismo e da angústia que o terror causava e queria acreditar num futuro mais radiante. Mesmo assim, tudo isso não passava de um sentimento, eu não tinha um tema para trabalhar ou algo desenvolvido na minha cabeça ainda. Até que um dia eu estava assistindo um podcast com o Guilherme Sarda contando as histórias dele de fliperama dos anos 90 e dos campeonatos de jogos de luta nos anos 2000. E nesse momento eu tive um estalo. Os jogos de luta têm uma complexidade mecânica tão profunda e os jogadores são capazes de fazer coisas tão impressionantes para ganhar partidas que isso por si só já é um power system incrível. Então eu peguei essa ideia e juntei com as referências que eu tinha de jogos de luta, que eram principalmente o Street Fighter, o Marvel vs Capcom, o The King of Fighters e o Guilty Gear. Aí eu comecei a estudar a arte desses jogos e de mais alguns mangás para adaptar meu traço para a nova história que eu ia escrever. Pra mim, o ponto mais forte dos jogos de luta são os designs de personagem muito característicos. Eles têm que ser muito performáticos e icônicos para transmitir a personalidade dos personagens em poucos instantes, afinal você não tem muito tempo para acompanhar as histórias deles. Foi aí que eu percebi o quão difícil era a criação de personagens para jogos de luta. Mas eu não ia desistir. Eu tinha na cabeça desde o princípio que eu queria criar uma personagem principal que fosse tipo a Sakura do Street Fighter. Alguém que transmitisse a juventude, fosse sorridente, fosse ágil e versátil. Mas mesmo assim ainda tivesse aquela aura de personagem principal. E assim surgiu a Heart. Pegando elementos clássicos das artes marciais como a faixa amarrada na cintura, eu resolvi adaptar para um estilo mais de rua. Onde no lugar da faixa agora tinha uma blusa, e no lugar da faixa amarrada na testa agora tinham as tranças dela. Assim eu simplifiquei o resto do design, colocando um top e um short simples de academia nela. Afinal, ela ainda tinha que ser viável de se desenhar num mangá gigantesco. E como todo lutador precisa de um jogador num jogo de luta, eu fui criando o personagem que ia fazer par com ela, que a princípio era um menino. O meu objetivo com isso era criar uma dinâmica tipo Yugi e Yami Yugi do Yu-Gi-Oh! Mas com uma lutadora feminina e um menino jogando com ela, as dinâmicas simplesmente não funcionavam na minha cabeça. Eu não estava disposto a trocar o gênero da lutadora tão legal que eu tinha desenhado, então eu resolvi trocar o gênero do jogador. Eu realoquei o design do menino que eu tinha feito e criei uma nova personagem para ser a parceira da Heart, no caso, a Sam. Eu não tinha pensado numa característica muito forte pra ela acabou ganhando a força que ela tem enquanto eu escrevia a história mesmo, de um jeito natural. Às vezes as coisas acontecem assim mesmo, tanto a Heart quanto a Sam acabaram construindo suas personalidades conforme a história foi sendo escrita. E esses detalhes eu deixo pra vocês acompanharem quando forem ler o quadrinho. E agora que as minhas personagens principais estavam prontas, eu precisava criar um mundo que abraçasse elas. E pra isso eu parti de uma única premissa bem simples: eu não quero mais desenhar prédio. Na grande maioria das minhas histórias até então eu tinha que desenhar muito prédio, e desenhar prédio é muito chato. Então eu resolvi fazer o meu projeto numa cidade mais simples, uma cidade com menos população, pelo menos durante uma certa temporada. Assim surgiu a ideia de fazer a história se passar numa cidade qualquer do litoral do sul do Brasil. Como o meu conceito de jogo de luta precisava de um pouquinho mais de tecnologia para acontecer, eu resolvi fazer a história num futuro próximo, onde grandes estádios de realidade aumentada e hologramas pudessem ser coisas corriqueiras. E eu, por fim, pudesse criar o mascote dessa história, que é esse robozinho aqui. E desse jeito eu fui construindo essa cidadezinha, que eu gostaria que tivesse personagens interessantes e suas próprias vibes. Como o dono do fliperama, que tem que ficar consertando as máquinas por causa da maresia, ou o dono da lanchonete, que não tem muito o que fazer fora das temporadas de verão. E as crianças que ficam ali ficam ociosas o dia inteiro, então elas têm que sair para fazer alguma coisa, que no caso dessa história é jogar muito jogo de luta.
Com personagens feitos e cenário planejado, era só botar a mão na massa e fazer os quadrinhos. Como eu já tinha uma vasta experiência fazendo webcomics de terror que não davam view nenhuma, eu resolvi fazer algo um pouco diferente dessa vez. Pegando um pouquinho da expertise em marketing que eu adquiri trabalhando nesses últimos anos, eu percebi que só fazer um quadrinho e soltar ele na internet não ia adiantar muita coisa. No fim, por mais que eu me esforçasse numa base sólida, eu não teria alcance suficiente para divulgar esse quadrinho da maneira que eu queria. Então, além do trabalho que eu venho desenvolvendo na internet, com os shorts, com os reels e com os TikToks que vocês assistem até hoje, eu resolvi dar um passo além. Para que a Heart desse certo, eu precisava de algo explosivo, impressionante e que as pessoas quisessem compartilhar por vontade própria. E para isso, um trailer comum com trechos do quadrinho brevemente animados não ia funcionar do jeito que eu queria, eu precisava de mais. E assim eu comecei o projeto maluco do trailer. Muito inspirado pelas aberturas de anime, eu percebi que eu ia precisar fazer animação real, frame a frame, para convencer as pessoas a acompanharem o meu quadrinho. Como eu já tinha uma base muito sólida de anos e anos desenhando personagens em várias posições diferentes por causa dos quadrinhos, era fácil para mim usar essa habilidade para construir as minhas cenas. Eu só precisava aprender a manipular a velocidade dos frames e a distância entre as linhas no quadro a quadro. O que, falando aqui desse jeito, parece muito fácil, mas na realidade é difícil pra caramba e eu demorei bastante pra aprender. A galera que me acompanha pelos shorts sabe o quanto tempo eu demorei pra terminar essa animação. E o objetivo do trailer era transmitir todas as vibes que eu construí até aqui, só que em 1 minuto de animação. Encontrar os enquadramentos certos, mostrar o cenário, passar as vibes de um jogo de luta dos anos 90 era essencial. E enquanto eu passava por esse arco infindável, eu estava procurando parceiros para lidar com o áudio do trailer, porque não é só de frames que se faz uma animação. Depois de muitas dificuldades procurando pessoas próximas de mim que pudessem me ajudar com isso e falhando miseravelmente, eu resolvi apelar para uma ideia que até então parecia impossível para mim. Quem na internet ia me ajudar a fazer isso aqui? Mas graças a todo o trabalho que eu tinha feito até aqui e aos trechos de animação que eu já tinha prontos, ficou muito mais fácil para mim apresentar esse projeto para pessoas desconhecidas. Juntando isso com toda a sorte do mundo que eu tive ao encontrar as pessoas mais incríveis para trabalhar nesse projeto comigo, eu consegui fazer uma animação infinitamente mais legal do que eu achava que era possível fazer há 3 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro desenho da Heart. E agora, antes que você clique no link e assista o resultado dessa saga, eu tenho mais um anúncio para fazer. A versão digital em português da Heart já está disponível de graça no Flipthrough e a versão em inglês está disponível no Manga Plus Creators e no Webtoon. Ao longo desse mês eu vou postar mais um capítulo por semana até o final da campanha. E por falar em campanha, nesse exato momento Heart está em financiamento coletivo para a versão física no Catarse. Se você quer ter esse quadrinho físico em mãos, junto com várias outras recompensas incríveis que eu selecionei para vocês, como uma aquarela à mão feita por mim, clique no link aqui embaixo e me ajude a realizar esse sonho, porque o melhor ainda está por vir.